Bom dia! Hoje nós estaremos lendo Provérbios 5, do versículo 15 até o versículo 23, e assim nós finalizamos o capítulo 5 de Provérbios, que diz assim: Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante do Senhor, dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Até aqui. Então, esse capítulo 5, né, de Provérbios, ele é uma advertência contra a imoralidade. Aí ele fala sobre a mulher imoral. E aqui, a partir do versículo 15, a gente vê, né, enfatizando, para mim, fala muito a respeito do casamento, a respeito da intimidade entre o homem e a mulher, que deve ser para o casamento, dentro do casamento. E o Senhor fez assim porque ele quer nos proteger, né? Porque a intimidade entre o homem e a mulher, ela é algo muito precioso aos olhos de Deus. Ela é uma aliança. Então, quando isso acontece fora do contexto do casamento, pode ser uma maldição para a vida tanto do homem quanto da mulher. E aqui ele diz, né? Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora? Então, é um conselho para que, né, a intimidade entre o homem e a mulher aconteça aqui dentro do casamento, dentro desta aliança, né? E aí ele diz: seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela preciosa. Então aqui ele fala, né, sobre realmente a importância dessa intimidade dentro do casamento e como o Senhor abençoa quando isso acontece nesse contexto. E a gente vê que no mundo vem crescendo muito a imoralidade, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, que se aproxima a segunda vinda de Jesus. E o próprio Jesus falou que seria como nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé havia uma grande imoralidade. E o inimigo, ele quer realmente deturpar, né, algo que é precioso aos olhos do Senhor. Ele quer deturpar, ele quer tornar profano, porque é isso que ele faz, né? Ele quer reverter tudo aquilo de bom que o Senhor criou, ele quer trazer de uma forma ruim, ele quer trazer de uma forma que nos leve a pecar. Mas se nós acatarmos ao conselho do nosso Deus, nós viveremos grandes bênçãos, né? Até porque a família, que é algo tão lindo, tão maravilhoso, que nos traz tantas alegrias e tantas bênçãos, ela provém dessa intimidade do casal. A concepção de um filho, então ali a criação de uma família, ela só pode se dar através da união entre homem e mulher, porque somente homem e mulher podem gerar, não mulher com mulher, homem com homem. Isso é biologicamente muito claro pra gente e biblicamente também, né? O Senhor, ele nos mostra como isso é claro, mas o inimigo, ele quer deturpar, ele quer confundir, ele quer enganar as pessoas para que elas vão por um caminho onde elas sejam amaldiçoadas. E a intimidade fora do casamento e de forma que não é natural, ela é uma maldição. Ela traz muitas consequências ruins para o homem, para a mulher. E aí ele diz, né? Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Então aqui um pecado, né, que é o adultério, que é um pecado seríssimo, um pecado que tem consequências muito graves. Aqui ele adverte para que ele não caia, né, na cilada deste pecado.
E aí ele diz no versículo 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Então o Senhor, ele enxerga tudo que nós fazemos, ele é onisciente, onipresente. Então o Senhor, ele está vendo tudo que nós fazemos. Então, até no oculto, aquilo que ninguém sabe, o Senhor, ele sabe, o Senhor, ele vê. Então, é por isso que ele diz que o Senhor, ele considera todas as suas veredas. E quanto ao ímpio, quanto àquele que está na prática do pecado, que não se arrepende, que não faz o caminho de volta, né? As suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Então, uma hora o pecado oculto, ele é revelado. Ele é revelado. O Senhor revela sim. O Senhor mostra sim. E aí ele diz no 23, ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Então aquele que não aceita a disciplina do Senhor, ele está indo por um caminho de loucura. E aqui ele diz, ele morrerá pela falta de disciplina, pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Então que nós realmente possamos aceitar a disciplina do Senhor. Se estamos errando, se estamos com algum pecado oculto, que venhamos confessar ao Senhor, nos arrepender, para que nós possamos ter a misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama, por isso Ele nos disciplina, porque Ele sabe qual é o melhor para nós. Então que nós possamos aceitar essas advertências do Senhor para as nossas vidas e andar nos caminhos do Senhor, para que nós sejamos abençoados e muito mais que felizes, porque o pecado só traz desgraça, só traz maldição, mas o Senhor, o caminho do Senhor nos abençoa. Amém?